Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre tubo de Petauty, determinação da velocidade, altitude, razão de subida e descida do avião. Bom, o que é o tubo de Petauty? O tubo de Petauty é esse negocinho aqui, ó, em formato de L. Este outro aqui, vermelho, ele está vermelho porque ele tem uma capa. Essa capa é utilizada no tubo de Petauty para poder evitar que alguma sujeira ou algum inseto obstrui a passagem de ar. A figura 4.2b mostra o fluxo de ar ao redor de outro tubo com inúmeros furos na parte lateral, porém com um borda de ataque fechado. Os filetes de ar são paralelos ao tubo. A pressão estática age normalmente à superfície do tubo. Se ligada a um barômetro, mediria a pressão estática dos filetes de ar. A figura 4.2c mostra a combinação dos tubos de Petauty com um medidor de pressão estática, o denominado sistema de Petauty estático. O sistema de Petauty estático mede a pressão total e a estática, que seria a atmosférica. Então esse tubo que mostra nessa figura, ele tem um borda de ataque fechado. Isso quer dizer que os filetes de ar não podem passar por ali, somente pelo lado desses furinhos aqui. E quando ele passa por esses furos, ele acaba medindo a pressão estática da atmosférica, tudo bem? O que eu quero que vocês entendam nesse slide é que esse tubo aí, ele serve para pressão estática, para medir a pressão estática. Por causa desses furos, através desses furos é que gera a medição da pressão estática. E também pelo borda de ataque fechado. Quando esse tubo tem o borda de ataque fechado e tem esses furinhos, ele mede a pressão estática. As tomadas de pressão estáticas podem ser localizadas nos lados da fuselagem do avião e não necessariamente no mesmo tubo junto com o tubo de Petauty. A posição do tubo de Petauty das tomadas de pressão estática é determinada normalmente em túneis aerodinâmicos, pois o escoamento do ar para os mesmos não podem ser perturbados pelo avião. Então nem sempre a pressão estática vai estar fixada no tubo de Petauty. A maioria das vezes está fixado na parte da fuselagem do avião, que assim fica melhor para poder medir. Aqui na parte, esse tubo de Petauty aqui, ele é diferente daquele que eu mostrei no slide passado. Por quê? Porque ele tem um borda de ataque aberto, já aquele outro ele tinha um borda de ataque fechado. Como esse aqui tem um borda de ataque aberto, ele acaba pegando a pressão total e também a pressão estática. Depois ele diminui um pelo outro e encontra a pressão dinâmica. E todas essas pressões serão calculadas através do climber, do variômetro e do velocímetro, tudo bem? Aqui quando diz a posição do tubo de Petauty é determinada, a posição do tubo de Petauty das tomadas estáticas é determinada normalmente em túneis aerodinâmicos. Esse túnel aerodinâmico seria um alongamento, tipo nessa figura aqui embaixo, colorida, que essa bolinha representaria o avião, e essa parte aqui vermelha seria a entrada do ar. E quando ele passa por esse estreitamento, faz com que a pressão do ar, faz com que o ar corra mais rápido. E assim fica mais fácil para determinar a posição das tomadas estáticas nesse túnel aerodinâmico, que não há necessidade de ter um vento forte, de produzir um vento forte, simplesmente para poder medir, através desse estreitamento que tem nessa figura, no caso lá no túnel aerodinâmico, faz com que o ar corra mais rápido e assim não há necessidade de ter tanta energia, tanto fornecimento de energia para produzir um vento tão forte ao ponto de poder fazer essa determinação. Então, o túnel aerodinâmico nada mais é do que uma câmera gigante na onde é colocado o avião e na onde fica o avião tem esse estreitamento para fazer com que o ar corra mais rápido. Determinação da velocidade, velocímetro. A velocidade lida no velocímetro é denominada velocidade indicada, que é representada pela sigla VI, que seria em inglês Indicated Airspeed, que em inglês a sigla seria IAS. Obtida a partir da pressão dinâmica do ar. Para achar a pressão dinâmica, é subtraída a pressão estática, que foi o que eu falei no slide passado. A pressão estática, e essa pressão seria a pressão atmosférica, a pressão estática. Da pressão total, a partir da pressão dinâmica, é obtida a velocidade indicada. A figura 4.4 mostra esquematicamente como o velocímetro efetua essa subtração. Então o velocímetro seria esse registro aqui, por assim dizer, esse círculo com esse ponteiro, para poder encontrar a velocidade do avião, para indicar no velocímetro,
tem que fazer a subtração. Que subtração seria essa? A diminuição da pressão total da pressão estática, que iria encontrar a pressão dinâmica. Assim eu saberia a pressão dinâmica, a pressão estática e a pressão total. A pressão total, então, nada mais é do que a pressão dinâmica mais a pressão estática. Essa pressão total vem através do tubo de Pitot. Ele passa por essa parte aqui, infla essa cápsula, que essa cápsula ela é sanfonada, e nesse inflamento, atrás dessa câmara aqui quadrada, tem a pressão estática. Isso faz a subtração para poder encontrar a velocidade, que vai indicar no velocímetro, tudo bem? E através dessa haste aqui, ó, haste em movimento, é que vai mover o ponteiro. Lembrando que essas siglas, VI ou então IAS, você tem que decorar porque é pedida pela ANAC, tudo bem? Na hora da pergunta da prova da ANAC, eles não colocam às vezes os nomes, às vezes pode colocar, às vezes não. Mas geralmente eles utilizam a sigla, tudo bem? Velocidade aerodinâmica ou verdadeira, reconhecida pela sigla VA em português. Em inglês, Tour Speed, e reconhecida pela sigla TAS. Essas siglas também tem que saber que é pedida na ANAC, as duas, tanto em inglês quanto em português. Como o próprio nome já indica, é a verdadeira velocidade do avião em relação ao ar. Apenas interessa para o piloto para cálculo de navegação, pois soma-se vetorialmente com a velocidade do vento. Obtém-se a velocidade do avião em relação ao solo. Também é usada para determinar as forças e o movimento aerodinâmico. Para obter a velocidade aerodinâmica, é necessário conhecer a velocidade indicada, a altitude de pressão e a temperatura. Então, para poder conhecer a velocidade verdadeira ou velocidade aerodinâmica, ou VA ou TAS, você tem que ter a pressão, a altitude de pressão, a temperatura e a velocidade indicada. Isso nós vamos ver melhor na aula de navegação, tudo bem? Ela só interessa aqui, que diz só interessa para o piloto para cálculo de navegação. Por quê? Porque na hora de você criar o seu plano de voo, é essa velocidade que você tem que colocar lá. Essa velocidade que você tem que registrar no seu plano de voo, tudo bem?